Olá, tudo bem? Vou me apresentar, meu nome é Cléo, sou diretor do Seminário Teológico Batista Independente aqui do Sul e também estarei ministrando essa aula de homilética para vocês. Então nós teremos algumas aulas que vocês vão poder assistir conosco aqui, vocês já têm as apostilas à mão e espero que nós possamos transmitir um pouco dessa disciplina para que vocês, a partir do conhecimento que já têm, a partir da apostila que vocês têm em mãos, a partir de ferramentas, inclusive de outros vídeos, vocês possam assimilar bem essa disciplina de homilética. Para começar, gostaria de falar sobre a questão da importância que nós temos em relação à homilética. Então, a homilética é uma das disciplinas que nós ensinamos aqui no nosso seminário e quando nós falamos a respeito da homilética, nós estamos falando de transmissão de informação. Esse é o principal. Então, a importância de sabermos transmitir informação, porque a palavra homilética ela vem de homilia, vem de retórica, vem de discurso, né? Então, tudo aquilo que nós aprendemos no seminário nas outras disciplinas, por exemplo, você estuda História da Igreja, você estuda Novo Testamento, Antigo Testamento, você estuda Teologia Sistemática, todo aprendizado que você recebe, você precisa fazer a transmissão desse conhecimento. Esse é um dos objetivos que nós procuramos aprender, não é verdade? Então, quando nós aprendemos algo como liderança dentro da igreja, como pastor, como líder de jovens, você que está fazendo o curso de teologia, uma das intenções, das tuas motivações, com certeza, em fazer o curso de teologia, é aprender e transmitir o aprendizado. Então, a nossa intenção com a disciplina de homilética é justamente auxiliar nesse repasse de informações daquilo que você já aprendeu. Então, é muito importante nós determinarmos e compartilharmos algumas coisas iniciais que são pano de fundo quando nós falamos a respeito da disciplina de homilética. Uma delas é a seguinte, é um princípio básico, nós somente podemos transmitir aquilo que nós conhecemos. Então, é muito importante que você tenha um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento teológico, que a partir do momento que você tem em suas mãos o conhecimento das ferramentas da homilia, das técnicas da homilética, você possa fazer uma boa transmissão de conhecimento. Você só vai poder dar aquilo que você tem. Então, é extremamente importante entender isso, que não basta apenas você conhecer as ferramentas da homilética se você não tiver um bom conhecimento bíblico. Então, para que você tenha êxito na tua pregação, no teu discurso, no ensino, no discipulado que você vai ministrar, na lição da escola bíblica, no estudo bíblico, é que você tenha esse conhecimento. E não somente ter o conhecimento, mas ter um bom conhecimento, que é extremamente importante. Porque não adianta a pessoa, de repente, ter um conhecimento, esse conhecimento não ser um conhecimento de qualidade e, de repente, passar uma informação adiante que não é uma informação boa, né? Então, isso pode ser, de repente, um grande problema. Então, tão importante quanto saber transmitir a informação é ter a informação. Então, mas não é isso que nós vamos conversar aqui, né? Você precisa ter um bom curso de hermenêutica, precisa aprender bem fazer a hermenêutica, a exegese bíblica, você precisa ter um bom conhecimento bíblico, das histórias bíblicas, fazer uma boa aplicação, mas isso você vai aprender nas outras disciplinas, você está aprendendo nas outras disciplinas. Aqui nós vamos falar da técnica em si. Ok? Então, para que serve a homilética, o conhecimento da homilética? É para que nós possamos aperfeiçoar o discurso. Então, uma pessoa que tem um bom conhecimento ou um bom controle da homilética, da homilia, ele pode exercer várias atividades. Por exemplo, um advogado, ele precisa ter um bom conhecimento de homilética, porque ele vai defender o seu cliente, ele vai defender uma tese e para isso ele precisa saber usar as palavras certas, precisa saber expor aquela defesa ou aquela acusação, aquele texto que ele tem,
para tentar convencer as pessoas daquela situação que ela está vivenciando. Um professor, por exemplo, para que ele tenha um bom êxito dentro da sua disciplina, ele precisa, obviamente, ter um bom conhecimento, mas se ele apenas tiver o conhecimento e ele não tiver uma capacidade de transmissão desse conhecimento, vai ser um problema. Talvez alguém está lembrando aí de um professor, né, que você sabe que ele tem conhecimento, você sabe que ele tem bagagem, mas a aula dele é muito complicada. Você, talvez, durante o teu ensino fundamental, durante o teu ensino médio, ou quem sabe numa faculdade ou numa disciplina, você teve um professor que você entendia que ele tinha bagagem, mas não dava para entender nada do que ele estava explicando. Por quê? Porque ele tinha um bom conteúdo, mas ele tinha dificuldade na parte da transmissão desse conteúdo. Então é isso que nós vamos abordar nesses dias. Para que você, por exemplo, um vendedor, né? Um outro exemplo muito clássico, um vendedor, ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa apresentar o produto que ele tem, e nós vamos, durante a nossa aula, utilizar alguns exemplos nesse sentido, né? Então, você precisa apresentar um produto para o teu cliente, e o teu cliente precisa compreender o que você está explicando para ele. Quais são os pontos positivos daquele produto? Você está vendendo um celular? Qual é a vantagem de você comprar aquela marca daquele celular? Por que você vai comprar aquele produto? O que aquele produto tem para apresentar? Então você tem que conhecer o produto, mas você também precisa ter a capacidade da informação, a capacidade da transferência dessa informação. Voltando assim agora para nós como cristãos, existem dois princípios, poderíamos chamar de princípios, ou duas situações básicas que acontecem conosco como cristãos. A primeira delas é que para nós nos tornarmos cristãos genuínos, verdadeiros, nos tornarmos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisávamos receber o Evangelho. Então, a nós foi pregado o Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de salvação para todas as pessoas. E nós ouvimos esse evangelho. Não quer dizer, quando eu falo que esse evangelho foi pregado para nós, que foi talvez exatamente uma pregação em si, mas através de um texto bíblico, através de uma canção. Mas nós recebemos esse evangelho, né? Então nós recebemos a palavra de Deus. Isso foi extremamente importante para que começasse o caminho da nossa salvação, né? Foi a partir do momento que nós fomos confrontados com a palavra que nós entregamos, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então é extremamente necessário, dentro da nossa vida cristã, que nós recebamos essa informação. E um segundo ponto é que nós compartilhemos essa informação, né? Então, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, nós recebemos uma ordem do próprio Jesus Cristo que diz, né? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o Evangelho, nós tivemos conhecimento da salvação, mas como cristãos nós temos o dever, a obrigação de agora também esse conhecimento que nós temos, e nós também agora transmitirmos esse conhecimento para as outras pessoas. Então, na vida do cristão, essas duas coisas fazem parte. Para que eu seja um verdadeiro, eu tenho que ter recebido o conhecimento da palavra de Deus. E para que eu seja um cristão verdadeiro, agora eu também preciso transmitir a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, isso faz parte da vida cristã. Então, transmitir o Evangelho, pregar o Evangelho, e quando nós falamos de pregação do Evangelho, não estamos necessariamente falando que eu sou obrigado a subir um púlpito e pregar uma mensagem, mas pregar o Evangelho compartilhando o Evangelho com o meu vizinho, com o meu amigo, com alguém lá da loja, alguém lá do supermercado, da padaria, com algum familiar meu. Então, eu compartilho esse Evangelho com a outra pessoa. E para isso, voltando mais uma vez, eu preciso ter esse conhecimento, ter essa bagagem. Eu preciso conhecer o plano de salvação. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso conhecer Deus, a obra do Espírito Santo. Mas também eu preciso saber fazer essa transmissão de conhecimento também. Então, a homilética, ela nos ajuda em tudo isso. Ela dinamiza essa informação que nós fazemos em relação a outra pessoa, tá certo? Então é isso que nós vamos trabalhar. Mas antes de nós trabalharmos um pouco mais na questão da técnica, né, que nós vamos utilizar, eu queria trazer então algumas questões de fundamento, né, para nós
refletirmos e pensarmos um pouco sobre a questão da homilia. Então, você vai receber o texto aí, né? Está passando aqui também na nossa projeção. Nós nos baseamos em 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 15, onde Paulo escreve as suas 2 cartas para Timóteo. Essas 2 cartas, né, para Timóteo são, juntamente com a carta que Paulo escreve para Tito, são o grande compêndio para lideranças, né? Então, se você é líder de uma igreja, leia 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Paulo para Tito. Ali você vai ter várias informações. E entre essas muitas informações, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí Paulo continua dizendo que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, essa é a nossa missão como obreiros, né? Procurar nos apresentar a Deus aprovado. Precisamos ser aprovados por Deus, não pelos homens, mas aprovados por Deus. Como nós somos aprovados por Deus? Como obreiros que não precisam se envergonhar, que conhecem a palavra, que sabem quem é o Deus a quem serve, que conhecem Jesus e que conseguem também compartilhar isso sem passar vergonha, né? Então, é assim que nós nos apresentamos, como quem não se envergonha e é esse o ponto principal da homilética, né? Que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja corretamente a palavra da verdade. Então, esse é o versículo assim, base, né, da nossa disciplina de homilética. Manejar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então, aquilo que nós acabamos de falar, né, um dos nossos princípios, né, os nossos principais focos do curso que nós temos é que é aquilo que nós chamamos dentro da teologia, né, de homilética. Ela engloba a área da pregação e também da oratória, e é importante ressaltar que existem 2 pontos interessantes nessa área de como discípulos de Jesus Cristo nós precisamos observar, que é o que nós acabamos de falar: ouvimos o Evangelho e compartilhar o Evangelho com as outras pessoas também. Então, são os 2 principais pontos que nós vamos trabalhar aqui. Falando ainda sobre a questão mais teórica, né, existem 3 termos que são relacionados à questão da homilética. No entanto, esses 3 termos, né, apesar de ter uma relação com a homilética em si, eles são um pouco distintos. E segundo o próprio Aurélio, eles se apresentam da seguinte maneira: nós temos a oratória, que é a arte de falar em público de modo elegante. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também, né, que é a questão da oratória. Você transmitir a palavra de Deus de maneira respeitosa, porque é muito importante, né, que a gente tenha esse conhecimento e essa habilidade, porque nós não podemos chegar de repente diante de um público e simplesmente despejar palavras sem uma coerência, sem uma ordem e quem sabe de maneira agressiva. Precisamos falar isso da maneira correta. E para isso, inclusive, é extremamente importante que nós conheçamos o público, né, que nós temos. Por exemplo, um público é o público que nós temos no domingo à noite, nas nossas igrejas. Quem é esse público? Normalmente, entre esse público, além de nós termos basicamente todos os irmãos da igreja que participam do culto domingo à noite, nós temos visitantes. Então, quando nós pregamos num culto onde nós temos visitantes, nós precisamos sim, ter uma retórica rebuscada, mas ao mesmo tempo fácil de entender, fácil de compreender. Não adianta nós citarmos, por exemplo, alguns personagens bíblicos ou algumas verdades bíblicas se nós não trazermos um pouco de luz e clareza sobre essa mensagem, sobre essa passagem. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas que estão visitando nossa igreja, quem sabe é a primeira vez que elas entram dentro de um templo. E nós precisamos lembrar que essas pessoas estão dentro do templo. Diferente é um público de um culto, de repente, de doutrina na igreja, né? De repente pode ser na terça-feira, na quinta-feira, onde a grande maioria normalmente já são membros de igreja, pessoas que procuram um pouco mais de conhecimento. Então, a abordagem, ela se torna um pouco diferente. Um pouco diferente já se torna também a abordagem, por exemplo, para alunos de teologia, né? Então, nós sabemos que quem está fazendo teologia são pessoas que já têm uma caminhada cristã, um certo conhecimento bíblico, então é uma outra abordagem. Ou, por exemplo, eu posso ser convidado a compartilhar uma palavra numa escola,
né? Então eu preciso ter esse feeling, eu preciso ter essa sensibilidade de lidar com públicos diferentes. Eu entro numa escola, por exemplo, eu não posso chegar lá e dizer, eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento de grande alegria de estarmos com os irmãos nesse lugar santo, onde o Espírito Santo habita. Não, é um grupo. Se nós falarmos isso numa escola, alguns vão olhar para nós e vão pensar que nós estamos loucos. Então eu preciso ter essa compreensão desse ambiente, que é um ambiente diferente. Eu posso falar para adolescentes, eu posso falar para idosos, pessoal da terceira idade, dos 60 a mais. É um assunto diferente, uma abordagem que é diferente. Eu vou falar para casais, então é importante que eu também conheça o público com quem eu vou falar, público a quem eu vou ministrar. Então eu preciso ter esse tipo de cuidado e para que a oratória minha seja uma oratória elegante, inteligente, dinâmica, que ela encontre espaço no coração das pessoas que ouvem aquela palavra que eu vou compartilhar, né? Então, a oratória é a arte de falar em público de modo elegante. Nós temos a eloquência, que ela está ligada à facilidade de falar com clareza e precisão e de forma convincente e persuasiva. Então, nós temos essa questão da eloquência também. Nós vamos falar sobre isso um pouco depois também, que é a questão da maneira como nós utilizamos a nossa voz, né? O ambiente diferente, ele também pede uma atitude diferente em relação à nossa voz. Por exemplo, você está falando numa escola, você está ministrando, por exemplo, uma palavra num pequeno grupo, numa célula, né? Você não vai ficar gritando, você está falando de repente num hospital, compartilhando a palavra com alguém, né? Então você vai ter esse tipo de cuidados também. Há pessoas, por exemplo, quando elas vão pregar, elas parece que mudam completamente a identidade, né? Eu costumo dizer que é o pregador incrível Hulk, né? A pessoa se transforma e ela começa a falar uma voz diferente e você nem reconhece mais a pessoa direito, né? É uma pessoa que muda completamente a sua atitude, muda completamente a sua voz e isso é estranho, Mas por outro lado, nós precisamos trabalhar a questão do equilíbrio da nossa voz, né? Da maneira como nós falamos. Há momentos que nós temos que impor um pouco mais o nosso ritmo, a maneira como nós falamos, a nossa voz, a tonalidade da nossa voz. Se nós apenas ficarmos falando assim, de repente, num tom baixinho, falarmos tudo da mesma maneira, na mesma velocidade, de repente, quando nós terminarmos a pregação, todo o nosso público já pode estar dormindo. Então, nós precisamos trabalhar essa questão também, né? Então, nem um lado, nem o outro, mas nós temos um equilíbrio quanto à nossa eloquência e também respeitando a nossa identidade, né? Você que é mulher, a mulher tem um estilo de falar, o homem tem um outro estilo de falar, né? Hoje, às vezes a gente vê uma pregação de uma mulher, parece que é um homem falando, faz até voz grossa, né? Então, a mulher tem a sua identidade, o homem tem a sua identidade, tem a sua característica. Nós temos que ser o que nós somos, embora que podemos, apesar da nossa personalidade e do nosso jeito, nós podemos usufruir dessas técnicas, né, na hora de falarmos as palavras. E isso não somente na nossa palavra, tá? Nós precisamos compreender isso. Olha só, nós temos que falar através do nosso corpo, né? Percebam, eu preciso falar através do meu rosto, né? Preciso transmitir, fazer uma comunicação através do meu rosto. Por exemplo, eu falo a respeito de alegria, né? Nós estamos num lugar cheio de alegria, nós estamos empolgados com essa palavra de Deus. Então eu falo sobre empolgação com empolgação, eu falo sobre alegria com alegria, eu falo com tristeza, sobre as coisas que nos deixam tristes, né? Senão nós fazemos igual alguém, de repente, né? Certa vez eu vi isso no jornal, uma pessoa comunicando a morte de alguém dando um sorriso, né? Então, assim, o nosso rosto, ele precisa também comunicar a informação que nós estamos passando para as pessoas. Então, nós informamos, nós passamos uma informação através das nossas palavras, mas também através da nossa expressão facial, né? Então, nós estamos alegres, nós estamos tristes, nós estamos empolgados, né? Nós fazemos também essa transmissão através do nosso rosto.
olhando para as pessoas também, né? Extremamente é importante olharmos para as pessoas. Eu me lembro, uma vez eu assisti uma pregação que o pregador ficava olhando para cima o tempo todo, olhando para cima e pregando, e eu comecei a olhar para cima, pensando que Jesus estava voltando, né? Então, olhar para as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, e não olhar somente para uma pessoa, isso é importante também, né? Porque daqui a pouco você está pregando a respeito de arrependimento e olhando só para uma pessoa, parece que você está pregando para aquela pessoa. Então, trocar os olhares, né? Olhar para as cadeiras diferentes, olhar para pessoas diferentes e olhar para lados diferentes, não ficar olhando só para um lado do púlpito, né? Ou para o outro lado, olhar para diversos lados, para frente, para trás. Então, movimentar os olhos. Então, nós nos comunicamos pela nossa fala, nós nos comunicamos também com a nossa expressão facial e também com as nossas mãos, né? Então, nós falamos de coisas grandes, coisas muito pequenas, né? Nós fazemos os gestos. Coisas altas, coisas baixas, quando o nosso coração está feliz, né? Quando nós estamos alegres, então nós expressamos coisas grandes, coisas pequenas, nós não falamos, né? Tem coisas muito grandes que Deus quer fazer num coração tão pequeno, né? Nós precisamos ser coerentes também com os nossos gestos. Então, a informação nós fazemos através das nossas palavras, através do nosso semblante, através das nossas mãos, inclusive da maneira como nós nos vestimos. Nós comunicamos algo, né? Se nós vamos, de repente, pregar para jovens num retiro, é claro que isso depende muito da cultura de cada lugar. Nós vamos chegar naquele lugar, de repente, de terno e gravata, né? De repente nós vamos travar uma comunicação. Nós vamos colocar uma barreira de comunicação. Como pode ser o contrário também, nós vamos para uma igreja um pouco mais tradicional, mais conservadora, num culto de domingo à noite, e nós vamos de camiseta e calça jeans. Dependendo da igreja, a situação, a cultura daquele lugar, nós vamos criar uma barreira absolutamente desnecessária na nossa pregação. Nós esquecemos de pentear o cabelo, né? Colocamos o botão errado da nossa camisa. Isso pode criar empecilhos na hora da transmissão da pregação. Então, tudo isso é importante quando nós transmitimos a palavra, né? Então, isso tem a ver com a eloquência, né? Com a técnica, com a maneira como eu me expresso através da pregação. E o terceiro ponto é a questão da retórica, que trata das regras da oratória, que é isso que nós vamos falar depois um pouco mais. É a referência também aos adornos empolados ou pomposos de um discurso. Então, nós vamos tratar um pouco mais sobre isso depois. Os tipos de pregações diferentes que existem, ou seja, os tipos de sermão diferentes que existem, né? Sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo, né? Então, qual é o sermão mais indicado para certas ocasiões? Como fazer a divisão dele, a introdução, a conclusão, as divisões, né? O tema da mensagem, o assunto da mensagem, como elaborar, como chegar naquele ponto. Então, tudo isso nós vamos estar discutindo depois também, tá certo? Outro assunto, então, que eu queria trabalhar com vocês como um pano de fundo, né, é a questão da crise da pregação. Por que crise da pregação? Porque há algumas questões que precisamos focar antes de nós, de maneira mais definitiva, trabalhemos a questão da oratória da pregação em si, que é a questão da vida do pregador, né? Então, entre as crises da pregação, nós temos, por exemplo, a questão da superficialidade da vida com Deus dos pregadores. Ou seja, pessoas que pregam o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. É como a pessoa que fala da importância da oração, mas ela nunca está no culto de oração. É como aquela pessoa que às vezes está cantando lá no louvor, dizendo: bom é estar na tua casa, que bom estarmos aprendendo na tua presença, que não quero sair da tua presença, Senhor, mas ele só vem no culto no dia que ele vai ministrar o louvor, né? Ele não tem autoridade para falar sobre isso, porque ele está falando que é bom estar na casa de Deus, mas ele não vem no culto de oração, não vem na escola bíblica, não participa de nenhuma programação na igreja, sai na hora da pregação. Então essa pessoa não tem autoridade. Ela canta bem, às vezes ela toca bem, mas não tem autoridade naquilo que ela fala, né? Como eu chegar para vocês, seria como eu chegar para vocês e dizer: olha, eu tenho um curso para dar para vocês de como ficar milionário em apenas um mês. A primeira coisa que vocês vão questionar é o seguinte: o Cléo é milionário? Ele ficou milionário em um mês? Né? Então eu estou ensinando uma coisa para vocês que eu não estou vivendo. E na pregação muitas vezes acontece isso. Nós temos muitas pessoas
que falam sobre oração, falam sobre intimidade com Deus, mas eles não têm intimidade com Deus. Falam sobre família, mas a família dessa pessoa, ela está completamente desmantelada, né? Então, nós precisamos ter vida com Deus, ter intimidade com Deus. Esse é um ponto principal. Na verdade, tudo começa, toda pregação, ela começa no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque antes de pregar uma palavra, eu preciso perguntar para Deus o que Ele quer que eu pregue. Porque quem é o pregador? Estou falando do pregador bíblico, do pregador comprometido com o Evangelho. O pregador é aquele que toma o Evangelho, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e transmite para os ouvintes. Então, quando eu prego uma mensagem, eu não prego aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo que é certo ou errado. Mas a minha pregação, ela consiste em transmitir o pensamento de Deus. O que Deus pensa sobre esse assunto? Tem um assunto, por exemplo, sobre namoro cristão. O que eu penso sobre ele pode ser uma coisa, o que a Bíblia fala sobre isso é outra coisa. Como eu devo viver a minha vida no casamento? O que a Bíblia fala sobre isso? A maneira como eu preciso me comportar, sobre atitudes que eu tenho. Então, eu sou alguém que transmite a palavra de Deus para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Eu preciso perguntar para Deus: Deus, o que tu queres que eu pregue esse domingo? O que tu queres que eu pregue esse sábado para os jovens? O que esses jovens precisam? Qual é a palavra que eu preciso transmitir? Isso é muito interessante. Você que já tem uma certa vivência na pregação, você sabe do que eu estou falando. A origem da pregação, ela vem das maneiras mais inusitadas. Você está caminhando, você está lendo o texto, você está ouvindo uma palavra e de repente você recebe um insight e vem aquela palavra, né? Então, às vezes é inexplicável a maneira como surge a palavra. E eu sempre entendo da seguinte maneira: se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu busco a vontade de Deus, se eu estou perguntando para Deus, conversando com Ele, dizendo: Deus, o que tu queres que eu pregue? Deus vai me dar a sua palavra. Eu vou entender que aquela é a mensagem. Muitas vezes eu vou lá na Bíblia mesmo, vou procurar um texto e depois eu vou para uma outra palavra. Isso quer dizer que a palavra que Deus me deu é aquela outra palavra, que aquela primeira que eu achei que era a palavra que Deus queria que eu pregasse naquele momento, era só uma maneira de eu chegar até naquele ponto da pregação. Então eu preciso ter intimidade com Deus, vida com Deus, para ser um pregador nas mãos de Deus. E talvez essa é uma grande crise que nós vivemos de muitos pregadores, A segunda é a superficialidade do conhecimento bíblico dos pregadores. Isso é uma questão de pesquisa. Cerca de quase 40% dos pastores nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. Que crise, né? Pense bem, isso é como um engenheiro que não sabe fazer contas de matemática. É como um médico que não conhece nada de anatomia. Então, há muitos pregadores hoje, muitos pastores, inclusive, pregadores, que não sabem nada da Bíblia. Por isso que tem pessoas que pregam coisas que estão completamente distantes da palavra de Deus, verdadeiras heresias. E às vezes são pessoas que têm uma boa oratória, sabem pregar muito bem. E há pessoas que, ao ouvirem esses pregadores, eles dizem assim: nossa, que pregação fantástica, que mensagem. E aí você pergunta: o que foi pregado? Alguns não lembram, mas alguns vão lembrar de algumas coisas. Você fala: mas isso que não está na Bíblia, né? Então acaba acontecendo isso também. Então, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, fazem citações, não conhecem citações da Bíblia, né? Hoje nós vivemos, a nossa geração dentro da igreja é uma geração que, em termos gerais, não estou falando de todos, mas que tem um conhecimento superficial da palavra de Deus. A gente percebe isso muitas vezes com alunos de teologia, né? Pessoas que não sabem responder uma questão básica, de perguntas bíblicas, né? A gente às vezes fica surpreso, né? Com pessoas que estão fazendo curso de teologia, mas que deveriam estar nos primeiros meses, nas séries iniciais da escola bíblica na igreja, pessoas que não conhecem nada da Bíblia. Então esse é o grande problema. Tem gente que quer pregar, mas não quer estudar a Bíblia. Então essa é uma grande crise que nós vemos dentro da homilética, dentro da pregação. Uma terceira crise é a superficialidade de planejamento dos pregadores. Há uma brincadeira que a gente faz dentro da homilética, né, que a gente diz que muitas pessoas preparam a mensagem no joelho.
Mas por quê? Porque chega na última hora, ele não preparou a mensagem, ele coloca a Bíblia em cima do joelho e fica procurando o texto bíblico. Ou seja, não é que ele está buscando a pregação na oração. Não tem preparo, é desorganizado, né? Muitos pregadores são desorganizados, não tem um preparo anterior, não lê um livro, não estuda, não lê a Bíblia, não tem vida devocional, não tem tempo de leitura, né? Mas eles querem pregar. Então eles se empolgam muitas vezes. A pregação deles, ela é uma verdadeira, como dizem alguns, né, uma verdadeira espada, né? Comprida, chata e corta dos dois lados, né? Mata a pessoa, né? Então assim, há pessoas que não têm um preparo, não se organizam, o próprio pregador muitas vezes, alguns pastores, né, eles não preparam a mensagem durante a semana porque são desorganizados e aí não conseguem fazer uma boa pregação. E aí o que acontece? Qual a consequência disso? O culto domingo à noite, as ovelhas vêm ao aprisco para se alimentar e não se alimentam de nada. Então pregadores superficiais, desorganizados, produzem membros de igreja, né, ovelhas desnutridas. E aí nós temos pessoas levadas por qualquer vento de doutrina, né? Pessoas que não têm um mínimo de conhecimento e acabam sendo pessoas problemáticas na igreja, se desviam dos caminhos do Senhor, elas participam dos cultos da igreja, mas não têm uma vida de conversão profunda porque não conhecem a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas um ponto que é importante nós destacarmos aqui é a crise da superficialidade e responsabilidade dos pregadores, né? Então, a responsabilidade que nós temos, eu volto um pouco daquilo que nós falamos antes, nós somos aqueles que transmitem a palavra de Deus. Eu gosto de usar o exemplo do carteiro, né? Eu devo ter lido isso em algum lugar, né? Então, talvez você já leu sobre isso, mas nós somos como carteiros. O carteiro, ele não tem autorização de abrir a carta, retirar o conteúdo e mudar aquele conteúdo, fechar e transmitir novamente. Ele precisa entregar a carta, assim como ele recebeu do remetente, ele precisa entregar ao destinatário. Então nós temos essa missão, essa responsabilidade. E se nós não o fizermos, nós iremos prestar contas diante de Deus. Então você precisa, na tua pregação, ter um bom conhecimento bíblico, se organizar, dar um melhor para Deus. Veja, não quer dizer que há situações, às vezes, que nós somos pegos de surpresa, né? E precisamos pregar sem, às vezes, não nos conseguimos preparar como deveríamos preparar, mas isso são acidentes de percurso. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Nós estamos muito acostumados a termos zelo, muitas vezes, porque tem gente que não tem zelo com coisa nenhuma, né? Mas tem gente que tem zelo com as coisas do mundo, mas não tem zelo com as coisas de Deus. Ou você nunca ouviu alguém cantando na igreja dizendo assim: eu não ensaiei, mas é para Deus, então pode ser de qualquer jeito. Porque se fosse para o presidente, para o governador, eu faria o melhor, mas é para Deus pode ser o lixo, só falta dizer isso, né? Então precisamos ter um senso de responsabilidade. E a superficialidade, que aí engloba tudo isso, da preparação dos pregadores, né? Então, a importância de nós nos prepararmos. Aí, o que é preparação? Preparação é estudarmos. Eu não sei qual o tipo de estudo que você tem, mas você precisa continuar se preparando. Eu não sei quantos livros você já leu, mas você precisa ler muitos livros. Livros bons, tá? Isso é muito importante, porque hoje tem muito lixo editado, principalmente na internet. Então, tomar cuidado, ver a editora, ver quem são os autores, né? Muitos desses materiais, eles são revestidos de um cunho teológico muitas vezes questionável. Então, busque orientação com alguém que tem um bom conhecimento, que você percebe que é uma pessoa biblicamente sadia, né? Pergunte para ela: olha, você tem algum livro nessa área que você me indica? Então, tenha um bom preparo, leia bastante a Bíblia, leia a Bíblia, né? Procure ter um bom conhecimento bíblico e pratique, né? Pratique. Isso mesmo, né? Você que preparou o teu sermão, vai na frente do espelho,
pratique na frente do espelho, grave a tua pregação. Mas isso não parece meio artificial? Por que parece artificial? Perceba uma coisa comigo. Talvez eu estou falando para alguém que é um vendedor, né? Você, quando se preparou para ser vendedor, você não praticou? Então, por que o produto ali, a venda daquele produto, por acaso, é mais importante do que a pregação da palavra de Deus? Você não praticou o carro para você dirigir o carro? Você não fez uma autoescola? Dirigir carro é mais importante do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Então, pratica. Você pode filmar a tua pregação. Isso é importante para a gente descobrir, inclusive, algumas questões, né? Por exemplo, certa vez teve um pregador que toda vez que ele pregava, as pessoas dormiam na sua pregação. E ele perguntou para sua esposa, ele falou: amor, o que acontece? Toda vez que eu prego, as pessoas dormem na minha mensagem. E a esposa disse para ele assim: olha, não sei, de repente você grava a tua mensagem e depois você escuta. Boa ideia. Foi lá, gravou a mensagem dele no domingo, segunda-feira ele foi lá no escritório dele, trancou a porta e foi escutar a mensagem. Mais tarde a esposa dele foi levar um cafezinho para ele, né, enquanto ele estava escutando a mensagem. Quando chegou lá, ele estava dormindo. Então, descubra, né, talvez a maneira como você prega, gestos que você faz, né? Pregador que fica pregando o tempo todo com a mão no bolso, né? Pregador que fica repetindo algumas palavras, né? A pessoa fala né, então né, então alguns coçando, sei lá. Você vai percebendo alguns erros que você vai cometendo. E se você é casado, principalmente, escuta o teu cônjuge, né? É a coisa mais terrível que existe para um pregador, tá? Escutar, de repente, a esposa, no final do culto, você achou que você pregou muito bem, e aí você chega e pergunta para a tua esposa: e aí, como é que foi a mensagem? Pergunta para ela, né? E ela vai dizer: nossa, hoje foi horrível. Então, assim, se controla, respira, peça para o Espírito Santo te dar calma, né? E corrija esse erro, porque ninguém vai ter a sinceridade que a tua esposa tem ou que teu esposo tem. Então, é muito importante essa parceria para fazer essa avaliação, né, de como está sendo a pregação. Então, são esses os principais pontos, né, sobre a questão das crises que nós muitas vezes temos vivido enquanto pregadores. Na próxima aula a gente vai trazer mais algumas informações, né? Espero que já tenha ajudado um pouco para você aí, como pano de fundo para a nossa aula aí, a nossa disciplina de homilética. Tá certo? Obrigado por esse tempo que você esteve junto conosco. Logo você vai poder assistir também a nossa segunda aula, né? Continue aí, não desista, fica firme. Creio que algumas coisas importantes você vai poder tirar desse tempo de aula também. Certinho? Deus abençoe você. Até a próxima.